Terceira parte do 5º capítulo do livro Charles Darwin, A Revolução da Evolução. O escárnio do bispo atingira em cheio o aspecto mais perturbador da teoria de Darwin, o status dos seres humanos. Se as espécies tinham evoluído, como se originara a humanidade, as ideias de Darwin sobre a questão são claras. Em suas anotações, correspondência privada, está evidente que ele tinha noção de que todos os seres vivos, inclusive os humanos, haviam evoluído de um ancestral comum, e que ele reconhecia os macacos antropóides e os símios como os parentes mais próximos do homem. Contudo, em Origem das Espécies, Darwin não procurou salientar esta ideia racional. Na obra, demonstrou cautela e prudência ao tratar da evolução humana, e apenas predisse que no futuro, conforme prosseguisse as pesquisas sobre a evolução, seria esclarecida a origem do homem e sua história. Apesar disso, podia-se facilmente ler nas entrelinhas a concepção de Darwin acerca da descendência humana no mundo animal, e os cientistas começaram a debater as semelhanças e diferenças entre pessoas e macacos. A atitude dos vitorianos, devotos e decorosos em relação a tais especulações, foi resumida por um comentário atribuído à esposa do bispo de Rochester: descender dos macacos. Meu caro, façamos votos de que isso não seja verdade, mas se for, esperemos que a notícia não se espalhe. Nos anos seguintes à publicação de Origem das Espécies, vários autores, entre eles Lyell e Wallace, introduziram a questão da evolução humana em seus livros. Huxley estudou o tema com especial empenho. Em 1863, publicou Evidência, Fatos sobre o lugar do homem na natureza, no qual, após mostrar que os seres humanos são estruturalmente aparentados com os gorilas e chimpanzés, situou decididamente o Homo sapiens no reino animal. Mas até para alguns evolucionistas, a inclusão dos humanos no mundo animal era dura de engolir. Muitos, inclusive Alfred Russel Wallace, achavam que, embora os humanos houvessem adquirido sua forma física para meio da evolução e da seleção natural, suas exclusivas qualidades de mente e alma lhes haviam sido dadas por forças espirituais. Em grande medida, Darwin ficou afastado do público durante o furor em torno da evolução, embora acompanhasse os acontecimentos com grande atenção e se mantivesse sempre em contato com seus colegas. Dentro, em pouco termo, darwinismo estava sendo usado para resumir as ideias de Darwin, em especial a evolução das espécies, a seleção natural como principal mecanismo da evolução, a descendência de todos os seres vivos de um ancestral comum e o gradualismo. A ideia de que a evolução ocorrera de modo lento e gradual, e não em saltos súbitos. Os mais conhecidos darwinistas da Inglaterra, com exceção do próprio Darwin, foram Huxley e Hooker. O principal defensor do darwinismo nos Estados Unidos foi o botânico Asa Gray, da Universidade Harvard. O principal oponente foi o zoológico Louis Agassiz, também de Harvard. Na Alemanha, o darwinismo encontrou um defensor em Eisley, em 1834 e 1919, zoólogo e anatomista que entusiasticamente
popularizou a evolução entre as massas com discursos e artigos. Graças aos esforços desses cientistas, as ideias de Darwin, pouco a pouco, foram se tornando menos polêmicas e mais amplas aceitas. Nos 20 anos após a publicação de Origem das Espécies, a imagem popular de Darwin mudou de um perigoso, mais respeitável e encrenqueiro para de um cientista virtuoso. Darwin enfrentou muita oposição ao longo da vida. Boa parte originou-se de motivos religiosos, mas alguns colegas cientistas, julgando ter encontrado falhas em suas teorias, também fizeram ressalvas. Uma objeção relaciona-se à ideia contida na teoria evolucionista de Darwin, de que o processo de transformação de uma espécie em outra é lento e gradual. Mas não havia fósseis das formas intermediárias que deveriam ter existido entre as velhas e as novas espécies. Darwin sabia perfeitamente que o registro fóssil era incompleto. Esperava que, conforme prosseguissem as pesquisas paleontológicas, novos achados fósseis documentassem a história das formas intermediárias. As expectativas de Darwin quanto às futuras descobertas de fósseis foram espetacularmente concretizadas em 1861, com a descoberta de um fóssil notável na Alemanha, apelidado de Archaeopteryx. Era uma criatura com asas emplumadas, como as do pássaro residente, espinhas e cauda de um largato. Na criatura, ao meio caminho entre um réptil e uma ave, exatamente o tipo achado que Darwin previa. A ave fóssil é um testemunho grandioso em meu favor, exultou Darwin. Posteriormente, outras formas intermediárias surgiram no registro fóssil, elos adicionais entre répteis e aves, toda uma classe de criaturas que os paleontólogos denominam terapsida, ou répteis parecidos com mamíferos, que preenche o hiato entre répteis e mamíferos, além de vários conjuntos completos de etapas da evolução dos cavalos e outras espécies modernas. Ao mesmo tempo, paleontólogos modernos constataram que o processo de mudança nem sempre fora lento e constante, como Darwin supôs. Houve casos em que novas formas surgiram de modo relativamente abrupto. Ao que parece, modificação tanto pode ser rápida como lenta. Biólogos e paleontólogos estão empenhados em compreender esses saltos súbitos na história da vida, mas Darwin acertou ao supor que futuros achados fósseis confirmariam sua convicção de que existiam formas intermediárias. Outra objeção, e esta permaneceu como um problema por toda a vida de Darwin, relacionava-se ao tempo. A geologia desvendara vastos panoramas do tempo profundo, uma história da Terra que alcançava um passado imensamente remoto. Esse conceito geológico de tempo era crucial para o pensamento evolucionista. Darwin supôs que toda a evolução ocorria por meio do lento acúmulo de modificações infinitesimais, praticavelmente invisíveis, um processo que se arrastava por eras e eras. Ele concordava com a ideia do geólogo Charles Lyell, segundo o qual a Terra tinha centenas de milhares de anos. Em 1859, Darwin calculou que desde a era dos dinossauros havia se passado 300 milhões de anos. Porém,
Em 1862, um renomado físico, Sir William Thomson, que depois receberia o título de Lord Kelvin, anunciou ter calculado a ideia do planeta com métodos da física. Kelvin afirmou que a Terra não poderia ter sido iluminada pelo Sol durante o imenso período suposto por Lyell e Darwin. Se o Sol houvesse existido por muito mais tempo do que eles suponham, teriam ficado sem combustível e deixado de fornecer calor e luz. Usando seus cálculos sobre a idade do Sol e a velocidade com que a temperatura da Terra baixara desde o seu estado original de fusão, Kelvin estimou em aproximadamente 100 milhões de anos de idade da Terra. Outros calcularam a idade do planeta em apenas 24 milhões de anos. Mas nem mesmo o tempo calculado por Kelvin teria sido suficiente para que a evolução ocorresse do modo descrito por Darwin. Darwin tinha certeza de que a estimativa de Kelvin para a idade da Terra estava errada, mas não sabia como prová-lo e admitira que a objeção de Kelvin à sua teoria era mais grave surgida até então. Esse problema só seria solucionado depois que Darwin já estava morto, quando foram descobertas a energia atômica e a radioatividade. A energia do Sol é a energia atômica, que permite os astros durar muito mais do que os 100 milhões de anos estimados por Kelvin. Além disso, elementos radioativos no interior do planeta aumentam o calor, que significa que a Terra resfriou-se bem mais lentamente do que pensavam os físicos antigos. A Terra é muito mais velha do que julgou Kelvin. Na verdade, é muito mais antiga do que Darwin supôs. As estimativas atuais para a idade do planeta indicam 4,5 bilhões de anos. Charles Darwin provavelmente se reagiria a essa notícia com um comentário satisfeito, mas tempo ainda para a seleção natural. Nesse ínterim, Darwin continuou a empenhar-se o máximo possível em seu trabalho. Uma tarefa que o manteve ocupado foi a preocupação de novas edições de Origem das Espécies, que ele reviu 5 vezes entre 1860 e 1872, adicionando novos dados e respondendo às críticas. Darwin também tinha de responder a uma avalanche de cartas que lhe chegaram no mundo todo e receber os visitantes que apareciam em Dalhousie para ver de perto o grande homem. Apesar dessas ocupações paralelas, ele conseguiu escrever 10 livros depois da Origem das Espécies. Vários deles bem longos. Eram obras que examinavam minuciosamente os vários aspectos da evolução, acrescentavam ideias e expandiam as que ele já expuseram em Origem das Espécies. Uma vertente do seu trabalho abordava as plantas que cada vez mais fascinavam Darwin. Talvez devido à sua amizade com os botânicos Rocker e Gray, em 1862, ele publicou sobre os vários artifícios pelos quais as orquídeas são fertilizadas por insetos, que demonstrou que as elaboradas formas e cores das orquídeas haviam evoluído de modo a atrair os insetos que as polinizavam. No ano seguinte, Darwin mandou construir uma estufa em Dalhousie. Passou ali muitas horas estudando e fazendo experimentos com plantas. Interessava-se especialmente por plantas carnívoras, como a dioneia, e pelas eras e outras trepadeiras. Publicou depois outros livros sobre plantas, os movimentos e hábitos de plantas trepadeiras, de 1865, plantas insetívoras, de 1875,
os efeitos da fertilização cruzada e da autofertilização no reino vegetal. De 1876, as diversas formas de flores em plantas da mesma espécie. De 1877, e finalmente, a faculdade do movimento nas plantas. De 1880, escrito e coautoria com seu filho Francis. Em outras obras, Darwin analisou com mais detalhes alguns dos temas que abordara brevemente na Origem das Espécies, os 2 volumes de Variações de Animais e Plantas Domésticos, de 1868, tratavam pormenorizadamente da agricultura e da criação de animais, com base material que Darwin preparara para o grande livro das espécies, que abandonara para escrever Origem das Espécies. Em Variation, Darwin introduziu uma teoria que foi criticada por Hooker, Huxley e outros partidários seus. Chamou-a pangênese e com ela tentou explicar como os pais transmitem suas características à prole. Darwin supunha que partículas existentes no corpo dos pais registravam as características desses indivíduos. Essa parte da teoria da pangênese estava correta. Hoje essas partículas são chamadas de genes, mas Darwin enganou-se completamente quando supôs que as características adquiridas durante a vida do organismo podiam ser transmitidas aos filhos. Essa ideia defenderia por outros antes de Darwin, notadamente o evolucionista francês Lamarck, fora porém refutada. As características adquiridas não são transmitidas aos descendentes. Um fisiculturista pode desenvolver músculos enormes, mas seus filhos não nascerão com bíceps avantajados. Em 1871, Darwin expôs suas ideias sobre o tema das origens humanas, traduzido do português com o título A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que na verdade eram 2 livros em um.